Linha Internacional. Bandeirantes 719. Lula responsabiliza a Ucrânia pelo desencontro com Volodymyr Zelensky em meio à cúpula do G7 no Japão. Havia a expectativa de uma reunião entre os dois para tratar da guerra, após o pedido público do próprio ucraniano. Porém, de acordo com Lula, o presidente Volodymyr Zelensky não compareceu ao local marcado. O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. No outro lado dessa história, durante coletiva, Volodymyr Zelensky alegou mesmo que houve incompatibilidade de agendas. Porém, ele disse que houve tempo para se reunir com quase todos os líderes presentes e, por isso, Lula deve ter ficado decepcionado pelo desencontro. Além da guerra na Ucrânia, a cúpula do G7 ocorreu para tratar de diversos temas. Os líderes mundiais debateram sobre segurança energética e climática, combate à fome e investimentos em tecnologia. Lula participou do evento como convidado, assim como representantes de outras nações que marcaram presença no Japão. O presidente brasileiro explicou os motivos que o fizeram viajar a Hiroshima. O Brasil vai presidir os BRICS a partir do ano que vem. O Brasil vai presidir o G20 e essas pessoas que estavam aqui fazem parte do G20. E é importante que essas pessoas participem do G20 no Brasil o ano que vem. E também pela oportunidade de fazer a quantidade de bilaterais que eu fiz. Foram 10 bilaterais. Bandeirantes 7h21. Vamos a Genebra, na Suíça, com o nosso correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad, que traz a repercussão do que foi essa cúpula do G7. Jamil, muito bom dia a você. Bom dia a todos. Bom dia. Foi uma cúpula que, claro, marcada de uma forma muito clara pela questão da Ucrânia, mas não só a questão da Ucrânia entrou na agenda que você citou, Nelson. Um outro grande tema foi, obviamente, a China e, claro, a tentativa desse bloco, do G7 especificamente, em lidar com a expansão chinesa. Não por acaso os chineses reagiram de uma forma extremamente dura em relação ao comunicado final que foi aprovado. Quanto ao Brasil, o presidente Lula aproveitou justamente nas reuniões fechadas para alertar que, claro, o sistema internacional fracassa em lidar com essas grandes crises internacionais porque ele precisa ainda passar por uma reforma. Qual reforma? Ampliação do Conselho de Segurança e a inclusão dos países emergentes, claro, no debate. A repercussão, basicamente, foi uma repercussão bastante importante, com vários países, de uma certa forma, admitindo que essa reforma era necessária, mas que existe hoje um impasse político muito grande para realizar qualquer tipo de modificação na estrutura internacional. O foco é mesmo ainda a guerra na Ucrânia e, claro, a relação com a China. Da parte do Brasil, qualquer tentativa de lidar com essa situação coloca o país, claro, numa situação de embate, como aconteceu tanto nos discursos abertos, oficiais do presidente Lula, como nas reuniões fechadas, na qual ele deixou muito claro a sua insatisfação, pelo menos a insatisfação dos países emergentes em relação a esse palco internacional. Jamil, essa questão envolvendo o Brasil e a Ucrânia, o encontro entre os dois presidentes, pode ter sido pelo posicionamento do presidente brasileiro em dizer que os dois não estão afim de fazer a paz? Olha, Nelson, é difícil ainda saber exatamente qual foi a motivação dos ucranianos. O governo brasileiro insiste que deu 3 horários diferentes para que os ucranianos pudessem participar. 3 horários diferentes foram modificando ao longo do dia e sempre com os ucranianos pedindo um novo horário, pedindo uma nova organização do encontro. Acabou não acontecendo. O governo brasileiro, nos bastidores, tenta minimizar justamente para manter aberta a porta, manter justamente esse papel que o Brasil quer assumir de facilitador. Se ele rompe com isso, se há uma crítica muito veemente a essa situação de ontem, obviamente o Brasil se descredencia de uma certa forma para continuar dialogando. A questão é saber se do outro lado há uma intenção, ou pelo menos vontade, de que o Brasil tenha essa credencial para continuar dialogando.
Jamil, o Brasil também vem cobrando mudanças, né, no Conselho de Segurança da ONU. A gente tem alguma possibilidade de que isso aconteça? Como esse pedido repercutiu por aí? Olha, esse é um grande assunto não apenas do Brasil, mas da Índia e de vários outros países que insistem que esse conselho criado em 1945 não reflete a realidade de 2023. Inclusive, o presidente Lula deixou muito claro que vários dos problemas internacionais decorrem do fato de que hoje o Conselho de Segurança vive um impasse total, está absolutamente paralisado. Mas essa reforma, pelo menos por enquanto, não há qualquer tipo de chance de acontecer. Por quê? Porque para que haja uma reforma do Conselho de Segurança, todos os 5 países que fazem parte do Conselho e que têm poder de veto teriam de estar de acordo. E neste momento não há acordo em praticamente nada entre China, Estados Unidos e Rússia. Portanto, imaginar que para reformar o Conselho de Segurança, esses 3 países, 3 dos 5, estariam de acordo, é algo, pelo menos por enquanto, considerado pelos diplomatas como extremamente improvável. Jamil Chad, um abraço a você, muito obrigado pelas informações. Bandeirantes 726.